Bom dia, bom dia. Estamos aqui, né, no último portal desse mês de agosto, né? Dia do aniversário do meu filho. Nasceu em portal, né? Eu brinco com ele desde pequenininho, tudo dele é 8, né? Até o dia que ele casou, a soma total dava 26, que é o dia hoje, que dá 8. Eu falei, Pedro, você não foge disso, né? E o nome dele também, Pedro da 26. Então, olha, eu falo assim, ele nasceu dia 26, que é 8, meus 8, o nome da 8, né? É o próprio portal, né? Lindo demais. A coruja babona aqui, o caçulinha, né? 31 anos. Eita, justifica a cor, né? Mas vamos lá, né? Hoje aí, mais um, né? Foram 3, né? Esse mês, dia 8/8, dia 17/8 e hoje, dia 26/8. Todos, no fundo, é um 888, né? E que a soma aí, 3 vezes 8 dá 24, que é 6, né? Então, a base, o fundo, né? A informação de fundo desses portais é que a gente saiba fazer escolhas, vibre dentro da harmonia, da paz, do amor, né? É um portal que, como pano de fundo, pede essa sustentação no amor, né? Mas principalmente que a gente saiba fazer boas escolhas, né? Os 6 falam muito da família, do lar, dos clãs, dos pequenos grupos, né? Dessa coisa, desse cuidado que deveríamos ter, né? Mas também fala de ética e de valores, né? Como eu enxergo, né? Tudo isso. E, basicamente, fala como que a gente deve manter o belo, né? Aquela coisa que te remete. É interessante que eu brinco assim que os 6 fala do lar, que é aquela coisa assim, quando você chega em casa, você fala assim, graças a Deus cheguei em casa, né? Dá vontade até de colocar aquelas plaquinhas lá do seu lar, né? Você entra em casa e que te remete a um estado de paz, a um estado de você ali estar protegida, acolhida, é um lugar onde você, né, porque é o seu espaço. E é diferente, o belo é aquilo que te leva para uma harmonia, né? A sensação de beleza que você... E o que representa a beleza? Pode ser uma planta, pode ser um paninho de crochê em cima da mesa, com um vasinho, com uma rosa tirada no jardim. Mas é aquela sensação que te preenche, né? O 8, ele gosta de tudo muito bonito, mas chique, né? O 8 pode tender a uma aparência, né? Então, aparentar estar chique, lugar bom, coisa boa. O 6 não é isso. A beleza, né, tem que levar para esse espaço de paz, de harmonia, de tranquilidade. São 3 oitos, né? Então, tem que ter aí um certo cuidado, né, para não viver só na superficialidade, esquecendo que lá no fundo está te dizendo, volta,
o que é realmente óbvio que tem coisa boa, cara, aí, que é linda, maravilhosa. Não é isso, né? Mas a simplicidade, aquelas pequenas coisinhas, né, que nos trazem para um preenchimento maior, uma coisa que você fala assim, você respira e você entra em outro estado. No dia 8/8, né, de 2024, que a soma também dá 8, então a soma deu esse 24. Já no dia 17, né, a soma 17 com 8 dá 25, com 8 dá 33. Então, todos vão dar 6 no final, mas cada um vai vir, o 6 vai vir de uma determinada informação. 24, ele fala do que eu brinco que é aquele que volta em busca do amor perdido. Ele busca o amor, mas ele tem que ter sabedoria, ele precisa de ter feeling, sabe, assim, a intuição, prestar atenção nisso. O 6 fala o 2 fala da parceria, de saber ser maleável na vida, né? E 24, o 4 está aí do lado, né? Sustentando, colocando ordem, dando um equilíbrio, um sustento, uma base mais firme, né? Para que um alicerce, né? Para que esse 6, então, possa estar dentro das escolhas dele, né? Então, é ele para fazer as escolhas, né? Vindo do 24, ele precisa prestar atenção primeiro na intuição dele, né? Usar de sabedoria, né? Para poder, então, estar firme, seguro, né? Dentro do seu processo aí de escolhas. Já no dia 17, né? Que é 17 também dá 8, mas 17 e 8 dá 25, que com 8 dá 33. Esse 6 aí, vindo de um número mestre, né, 33, ele vai ter que aprender a comunicar. Então, esse 6 precisa saber falar, precisa comunicar, precisa colocar as suas ideias, né, para ele estar em harmonia, para ele estar nesse espaço de equilíbrio, de paz. Não? Ele precisa verbalizar, né? Saber colocar aquilo que sente, aquilo que capta, né? Da melhor forma possível para se manter o equilíbrio, paz, harmonia, né? E hoje, dia 26/8, né? Se eu somar 26 com 8 vai dar 34, mais 8 vai dar 42. Que também dá 6, né? E esse 6, ele já pede outra coisa. Para ele poder estar em harmonia, ele, em primeiro lugar, ele precisa estar seguro, se sentir seguro, se sentir estabilizado, se sentir que tem uma estrutura por debaixo dele, para que ele possa estar bem. Né? Quem vai estar do lado do 4 vai ser o 2 vai dar a mão, vai, sabe assim, vai intuir, vai receber, vai falar, olha, vamos fazer assim, vamos ter mais calma, vamos lidar melhor com as nossas emoções, vamos. Ele, o 2 é que vai fazer a ponte entre o 4 e o 6. Então, é muito interessante que cada dia desses portais, né, traz aí uma informação é, que nos ajuda, né, a
a fluir melhor, né, dentro daquela frequência. O 4 fala de trabalho, quer dizer, então eu preciso trabalhar, eu preciso me organizar, eu preciso ter uma estrutura para poder, então, eu conseguir estar em paz, para eu poder conseguir estar tranquila, né? O 8, ele é aquele número transcendente. Outro dia eu escutei uma pessoa falando que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Assim, então o 8 ele já transcendeu, ele já passou daquele período, né, da criação do mundo, do descanso e tudo mais, quer dizer, um dia extra aí, né? Então, que é aquele que transcende e, como eu já falei, né, em outros vídeos, é aquele que nos coloca no fluxo. Eu preciso estar no fluxo, né, e não barrar, né, não travar esse fluxo, porque esse fluxo é aquele que tanto atua aqui na matéria, quanto em outros níveis, né? Que seria no meu campo espiritual. Então, se eu estou atenta, se eu estou na minha presença, eu consigo trabalhar com tanto a coisa aqui vista, quanto a coisa não vista, né? Eu consigo permitir que eu capte, que eu receba essas duas informações e exatamente por estar na presença, por estar no equilíbrio aqui, eu consiga tomar as decisões da melhor forma. Se eu não estou na presença, pode ser que minhas decisões não sejam tão boas, né? E isso pode levar a rupturas, a perdas, a confusões, explosões, porque o 8 pode ser muito explosivo se ele não permite o fluxo. Ele tem que estar sempre nessa permissão desse fluxo. Eu gosto sempre de lembrar da barragem, né? A barragem ela tem que estar muito bem construída, né? E ter a vazão, né, necessária, porque senão a água ela vem, são nossas emoções, né? E se não tiver uma vazão ali de alguma forma, uma porta que abra e permita que aquela água passe, ela arrebenta. Ela arrebenta e vai, e aí a gente viu, né? Aí há pouco tempo, o que acontece quando a coisa rompe. Então, hoje está trazendo aí mais, né? Mais um dia aí de portal, né? E isso fica muito intenso para todos nós, né? Porque o 8 é um número intenso, né? O 8 é um número magnético, é um número que eu falo que é como se fosse um sol aqui dentro, que ele brilha, mas o sol que ilumina pode queimar, então a gente tem que aprender a lidar. O 8 tem visão, ele como se ele, sabe, exatamente por esse lado espiritual e essa transcendência que ele tem, ele consegue captar as coisas longe, né? É um excelente gerente, né? Administrador, é aquele que governa, é aquele que está lá, né? No comando. Mas para tudo isso tem que aprender a estar na presença. Dentro do tarô é a carta da justiça, né? E é tanto a justiça física, humana, material,
como a justiça divina, né? Então, e esses portais, e por tudo que a gente tem visto acontecer, Brasil e mundo, tudo que está vindo à tona, tudo que está sendo escancarado, tudo que está sendo mostrado, faz muito, vem muito dessa porta energética, né, que pede o que? Justiça. Né? Se não é a humana, é a divina. Mas a espada da justiça desce, né? Então, a gente precisa estar. Aí, ó, a soma de 888 é 6. Então, a gente precisa saber fazer escolhas, buscar estar em equilíbrio, né? Buscar estar em paz, e isso é fundamental, né? E a gente está vendo que a coisa está acelerando, né? Parece que ontem, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, a ressonância Schumann bateu em 92, que é o pulso da Terra, que é 7,5 Hz, bateu em 92. Então a gente vê que nós é como se a gente estivesse dentro de um vulcão, um caldeirão fervilhando, e as coisas todas estão em ebulição, as nossas emoções ficam em ebulição, então a gente precisa aprender a estar no comando, no eixo, na presença, para estar no comando e não sendo controlado pelas emoções, pelas informações, pelas histórias, né? Trazer isso de volta. Esses números todos, né? 26, 8, 42, 6, tudo leva para o feminino, né? É o feminino, em geral, que acolhe, mas o feminino tem que estar equilibrado, como o masculino, né? O masculino desequilibrado, a gente já viu muito. O feminino desequilibrado também é um caos. Então, mas o que que pede? Harmonia, sabedoria, escutar, porque é o feminino que faz isso, essa conexão, né? De captação da beleza, da música, da poesia, do espiritual, é o feminino. Não é a mulher, tá, gente? Tem nada a ver uma coisa com a outra. É o feminino, que todos nós temos, seja do gênero que for, né? Todo mundo tem. O lado masculino, feminino e o lado masculino. O lado direito do cérebro é o feminino, o lado esquerdo do cérebro é o masculino. Então, nós temos, e isso tem que estar em equilíbrio, porque os dois estando em equilíbrio, a Lemniscata aqui, ó, equilibrando esses dois lados, ativa a nossa pineal, abre o nosso ser, comunica, triangulando com o cardíaco, que é o criador do tórax, que é o criador do nosso campo magnético, né? Então, tudo isso faz, imanta o nosso ser, trazendo uma outra energia. Então, é importante a gente prestar atenção, né? O 8 fala de força também, tem tarô que inverte, né? Então, eu gosto de brincar com essas duas informações, é a justiça, mas também a força, o poder, né? Mas nós temos que trazer tudo isso para dentro. Não é ser força sobre ninguém, nem usar de poder sobre ninguém, nem. Não. É interno. Nós temos que trazer isso para dentro e ser. É a coisa mais importante, é a gente ser. E é interessante, deixa eu ver o que dá aqui. Não dá não.
fazendo as continhas aqui. Então, nós temos que trazer essa informação para a nossa vida. Tudo que acontece quando a gente traz para dentro e olha, né, nós podemos ser aquele balizador, né, que eu vou olhar, se não está bom, o que eu posso, aonde eu posso harmonizar, onde eu posso me equilibrar, onde eu posso voltar para o meu estado de paz. Porque quando a gente consegue entrar nesse espaço no lar, a gente voltar para casa, entrar no lar, ó vocês aí, fazer as nossas escolhas, estar nesse espaço de paz, fica muito mais difícil da gente ser manipulado. Fica muito mais difícil da gente ficar entrando na raiva, nessas energias que estão aí, estão densas. Nós não podemos entrar nisso, até para a gente ter visão. Ou seja, a nossa visão sobre os valores, sobre a ética, sobre a responsabilidade. Se eu estou contaminada pelo campo, pelas oscilações, porque eu não estou na minha presença, eu posso facilmente ser manipulada, entrar nas frequências que não são tão boas, né? Eu passo a acreditar um pouco mais em mim mesmo, porque todos os 3 dias de portal, né? Dia 8/8, 17/8 e 26/8, se eu somo 8 com 8 dá 16, que é 7. Quer dizer, é a torre, né? Que eu preciso aprender a dar o passo, mas desapegar, a confiar em mim, para poder saber a direção que eu vou conduzir a minha vida, né? Para que lado, ou se eu vou dar ao Léo, ao comando dos instintos, né? Eu tenho que saber, até para que a informação aqui, meu topo aqui, o 7 abra, né? 17/8 dá 25, dá 7. Então, é o potencial energético do portal 17/8 foi 25, dava 7. De novo, pede que a gente esteja no comando, né, na presença, até para, né? Lembra da carta 7, é a carruagem, com 2 cavalos, cada um puxando para um lado, né? Então, mas esse 7 precisa escutar a intuição, precisa ser livre para ser quem ele é, fazer as mudanças necessárias e confiar nele, mergulhar internamente para buscar as próprias respostas. Já hoje, 26/8, dá 34, que também dá 7, né? Então, o potencial energético desses 3 portais foi o 7, né? Que pede aí quem vai estar no comando. São os cavalos, são os instintos, puxando cada hora para um lado, ou vai ser você? O de hoje pede o quê? Saiba falar. Cuidado com o que fala e de como fala, né? Porque isso afeta basicamente a matéria, as relações externas, como a gente lida com o outro, né? Então, sempre a gente tem que mergulhar internamente para saber buscar aqui dentro a resposta necessária e lembra, saber a direção que eu quero ir, para que lado, mas não é sendo puxado por nada, nem ninguém, é por mim mesmo, eu conduzindo o meu carro, o meu veículo, a minha nave, a minha Merkaba, né? Eu preciso estar equilibrado. Então é interessante, né? Dentro da equação que eu faço, a energia total, né, de cada portal deu 9, quer dizer, 9 representa fim de etapa.
né? Do dia 8/8 deu 54, que dava 9. Do dia 17/8 deu 72, que dava 9. O de hoje dá 90, que dá 9. Então, está pedindo o quê? Primeiro, para desapegar. Olhar para tudo que você fez e levar só o que é essencial para a próxima etapa, né? Porque 9 representa fim. E a gente hoje encerrando com 90, né? 9 puro aí, né? Então, para que a gente possa crescer, para que a gente possa sempre continuar na nossa própria essência, mas olhar a nossa bagagem que a gente já viveu, que a gente já experienciou, e só levar aquilo que é essencial, né? Lembra, o eremita, ele tem a lamparinazinha na mão, ele ilumina o caminho, ele ajuda o outro a crescer. Lembra da matemática, o 9, sempre somado ao outro, o outro cresce, né? Ele mesmo e o outro. Então, sem perder a essência, esse é o mais importante. Então, vamos prestar atenção no que precisa encerrar na nossa vida, né? Que precisa soltar, desapegar, o equilíbrio, a paz, a harmonia, a nossa presença, a nossa fé interna, nosso caminho, as nossas escolhas, né? Então, um dia maravilhoso para todos nós, um portal abençoado, né? Que nos traga muitas respostas e muitas aberturas, né? E visão, né? E visão. Então, um beijo enorme e até, né? Até a próxima. Beijinho.